Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Muito bom poder retornar essa casa de oração. Já lembro de alguns rostinhos, né? Muito bom. E mais uma vez agradeço, pastor Enéria, pastora Cris, pelo carinho, né? Pela presteza, pela confiança que me deste. A gente está aqui ministrando a palavra do Senhor. Estou acompanhado do meu amigo Naldo, está aqui, presbítero Naldo, congregamos juntos mais uma vez. Obrigado, né, meu amigo? Gente, vamos falar aqui hoje sobre libertação, ok? É um tema, né? É o ícone que o pastor pede para a gente estar ministrando sobre libertação e cura, né? Já ministrei outros temas e senti no coração de estar trazendo, né? Ontem ministrei esse tema lá em Barra do Piraí e hoje eu vou estar trazendo para vocês a respeito da diferenciação, né? Do discernimento que nós temos de ter quando a gente fala sobre corpo, alma e espírito, ok? Só relembrando, nós somos tricotômicos, somos compostos de corpo, alma e espírito. São três esferas da nossa vida que muitas vezes adoecem, mas temos que entender que essas três esferas têm que estar saudáveis, né? E a gente vai ver como isso acontece, como ela adoece, e como que ela fica saudável, e como identificar uma da outra. No decorrer da administração, você vai entendendo e vai pegando o que o Senhor quer nos ensinar aqui hoje. Amém? Deus é bom demais. Glória a Deus. Irmãos, em Marcos capítulo 1, versículo 40 e 45, eu não vou pedir para você abrir a sua Bíblia e ficar lendo os textos, que a gente vai falar de várias passagens bíblicas, ok? Mas só para nós relembrarmos essa passagem, ela vai dizer a respeito de um leproso, do qual Jesus vai nos ensinar que esse leproso vai até Jesus e pede a ele para que viesse ser curado, para que ele viesse, né, que Jesus pudesse fazer o milagre sobre a vida dele. E Jesus fala ele fala para Jesus, só pode me curar? Ele, sim, claro, seja limpo. E aquele homem fica curado de uma lepra. Lembramos que uma lepra é uma doença o quê? Física, né? Hoje é chamada de hanseníase, né? Hoje tem cura, mas naquela época não tinha. Era um problema físico que ia corroendo a pele, chegando nos órgãos até a pessoa morrer. Só que Jesus agora cura uma doença física, ok? Não é uma doença espiritual, era uma doença física. Lembramos daquela passagem da mulher curvada, né? Que ela entrava na igreja, curvada, e Jesus diz, não convém salvar esta mulher. Satanás mantinha ela presa há 18 anos, no espírito de enfermidade. Então Jesus está falando que o problema físico daquela mulher, na verdade, era de origem espiritual. Esse homem não, é de origem física. Mas olha o interessante, Jesus, quando cura aquele homem na área física, ele vai muito além daquilo. Ele cura uma outra esfera também, a esfera emocional. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época, uma pessoa que era leproso, ele tinha que ir embora da sua casa, ele não podia mais conviver no meio de ninguém. Ele ia muitas vezes para uma outra cidade, morava numa caverna com os outros leprosos, largava trabalho, largava filho, largava esposa, largou tudo. Então imagina a rejeição que aquele homem vivia, a agonia, o abandono, a tristeza da alma. O homem não sonhava mais, então com certeza a sua alma agonizava profundamente. Então quando Jesus cura o lado físico, automaticamente Jesus também estava curando o lado emocional daquele homem, né? Então podemos entender, das três esferas que ele tinha, duas estavam afetadas, que era o físico, que era a alma. O espiritual não, por quê? Ele ainda tinha muita fé para buscar o Senhor e não foi à toa que ele foi atrás de Jesus e recebeu o seu milagre, né? Então a gente entende aqui, nessa passagem, a gente consegue já discernir a diferença de corpo, alma e espírito. Por que eu estou dizendo isso, gente? Eu gosto de dar alguns exemplos, né? E às vezes eu gosto de dar exemplo da minha própria vida. Quando eu vim para Jesus, eu vim para Jesus por causa do problema que minha mãe vivenciou. Minha mãe, antes de ser crente, ela foi espírita. A minha avó, o maior terreiro de Umbanda que tinha lá na cidade de Xerém, perto do sítio do Zeca Pagodinho, foi da minha avó. Minha avó, antes de morrer, ganhou ela para Jesus. Deus é bom. E por muito tempo minha mãe também, desde jovem, a família toda vai seguindo, né, a crença dos pais, na maioria das vezes, não foi à toa.
até o dia que ela entendeu que vai aceitar Jesus. E quando ela foi aceitar Jesus, ela se batizou e tudo mais, já era crente há alguns anos, mas ela não estava liberta de alguns processos, porque ela fez muitas alianças dentro da religião, né? Aqui é bom que não está filmando, né, pastor? A gente fica mais fácil, né? Quando está filmando, a gente mede algumas palavras. A gente vai falar de outros credos, outras religiões. Então, ela já era crente 5 anos, 6 anos, uma coisa assim, ainda tinha problemas espirituais e eu não conhecia Jesus. Só para você entender um pouquinho. Chegou um dia, minha mãe acordou de madrugada, quebrou todas as louças que tinha na cozinha. Todas as louças. Tudo no chão. Eu ainda era solteiro, acordei de madrugada, só que o meu quarto vinha daqui, aqui era a cozinha e o quarto do meu pai e da minha mãe vinha daqui. Ela levantou de madrugada, foi para a cozinha e quebrou tudo. Ficou cheio de gargalo, de prato, de copo, tudo para cima assim. Aí sabe o que aconteceu? Eu acordei, meu pai também acordou, eu estava descalço, ele estava descalço. Aí, pode chegar um pouquinho baixinho. Obrigado. Aí tá bom. Aí sabe o que aconteceu? Aí meu pai, para com isso, para com isso. Ela parou, fechou o olho, aí ela ia desmaiar. Aí eu vi meu pai em cima dos cactos e segurou. Ela não caiu em cima dos vidros. Ele descalço. Corre, menino, pega teu chinelo, me ajuda aqui. Eu fui no quarto, botei o chinelo, corri, fui em cima dos cactos, segurei minha mãe, botei ela na cama. Quando eu botei minha mãe na cama, meu pai sentou, eu sentei assim, ele botou o pé assim, tira os vidros. E eu enfiava os dedos e tirava os gargalos de vidro, o pé do meu pai todo rasgado e cheio de sangue no chão. Aí foi a hora que caiu a ficha. Falei, não, Deus. O pai sofrendo, minha mãe sofrendo, minha mãe já com esquizofrenia na mente. Aí foi aí que eu vim para Jesus. Só que quando eu vim para Jesus, eu comecei a aprender e entender que Jesus cura, liberta e salva. E a gente tem que ser crente, mas tem que ter uma vida abundante, não uma vida arrastada. O negócio é esse, que eu ser crente e ter uma vida arrastada. Minha mãe ter uma vida arrastada. E minha mãe sempre foi uma benção. Foi o primeiro namorado, foi meu pai, foi o primeiro homem dela, foi uma benção. Só servia o cão, né? A juventude e tal. Aí foi aí que Deus me levou para a de libertação e cura. E aonde é a nossa dor será o nosso chamado. Entende? Aonde é a sua dor, é aí que Deus vai te usar. O teu chamado é esse. Aí eu entendi a importância, que a libertação da minha mãe só vinha quando ela botasse em prática o arrependimento e a confissão de pecados. Porque o arrependimento não leva à salvação, Cristo Jesus. Mas a confissão de pecados, ela faz a gente romper os obstáculos da terra dos viventes. A confissão de pecados, ela trabalha no horizontal. O arrependimento é no vertical. Arrependimento nos leva à salvação. Confissão de pecados é viver em triunfo, é romper obstáculos. É em busca da libertação terrena, é em busca da cura terrena. É de tomar posse do melhor desta terra. E minha mãe, por ter feito muitas alianças, era necessário ela confessar as alianças do passado, para quebrar as alianças erradas e começar a tomar posse daquilo que Deus tinha para a vida dela. Você está entendendo que toda aliança errada que a gente faz na vida, ela vai trazer consequência? Não adianta. E essas consequências, para serem quebradas, ela tem que andar juntas através do arrependimento e confissão em Cristo Jesus, para que nós possamos tomar posse das bênçãos e das promessas que Deus tem para a nossa vida. Tem muita coisa que ainda não chegou na palma da nossa mão, porque ela tem algo ainda preso no mundo espiritual que precisa ser destravado. E quando a gente confessa, por isso que quando a gente abre a boca para confessar, a gente começa a ver grandes milagres na vida do Senhor. Lá na igreja a gente tem um trabalho de renúncia, a gente vai para um gabinete onde a pessoa abre o coração e vai falando todas as suas mazelas, todos os seus pecados, todos os seus tipos de transgressões, todos os seus tipos de iniquidade. E é para crente, gente, não é para não crente. Não crente não quer Jesus, não aceitou Jesus, o que ele quer cura? Para que ele quer mudança? Não é. Libertação, cura é para quem está em Cristo Jesus.
E na hora que a pessoa confessa aquele pecado, confessa aquele abuso sexual que teve, a falta de perdão, e aí coisas da vida, é justamente na hora que o milagre acontece. É a hora que o câncer é expelido, é a hora que a pessoa que não ouve começa a ouvir, a pessoa que não está enxergando começa a ouvir. Aí eu presencio milagres. Eu estava conversando com a pastora, se não me engano, ontem, um dos pastores, quando eu estive na África, no começo da pandemia, é notório, você ir, todas as igrejas que eu ia, as pessoas confessavam. Repete aí, em nome de Jesus, confessa isso, eu peço perdão. Era o momento que o machucado da pessoa começava a sair aquele pus da ferida, do machucado. É a hora que o paralítico levantava, é a hora que o cego... E o milagre era instantâneo. Na hora da confissão de pecados. E a gente tem que colocar isso em prática hoje em dia. Porque por muitos anos, vamos botar aí há 100 anos, quando, vamos dizer, a igreja protestante mais ou menos chegou no Brasil, muitos não vivenciavam a importância da confissão. De uns 20 anos para cá, hoje, muitas igrejas, independente do nome da igreja, elas sabem a importância da confissão de pecados junto com o arrependimento. E quando eu estava na África, eu via as pessoas que confessavam e os milagres acontecendo. Hoje, a maior experiência que eu tenho de milagres e sinais, de presenciar hoje, é quando eu vejo uma pessoa abrindo a boca em arrependimento e confissão em Cristo Jesus. E eu vejo, irmãos, milagres acontecendo na vida de pessoas. Ah, o pastor está unção, o pastor quando... Não, é o que você abre, o véu for rasgado. É quando você abre a sua boca e faz concretizar a palavra, o milagre acontece sobre a tua vida. Porque é Ele que faz, não é o homem. A gente apenas é um servo do Senhor, né? E muitas das vezes as pessoas não conseguem tomar posse dos verdadeiros milagres porque muitas vezes não sabem diferenciar o que é espiritual e o que não é espiritual. Porque tem coisa que não é espiritual, é da pessoa. É um mau caráter, é um mau comportamento, uma pessoa que não tem temperamento, uma pessoa que não tem a boa índole. E não tem nada de espiritual. É uma pessoa sem vergonha. Agora, muitas das vezes, tem coisa que é totalmente de cunho espiritual. Só que a gente não consegue discernir muitas das vezes. O que é Deus que está agindo, se é a carne da pessoa, a própria pessoa que está agindo, é do eu da pessoa, ou se é o espiritual. E o que a gente vai entender aqui mais nessa manhã é tentar distinguir uma coisa da outra, para que nós possamos, muitas vezes, na hora de combater a esfera certa. E não ficar dando tiro à resma, né? Pá, pá. Onde está o ladrão? Pá. Tá para lá, correu para o mato, pra lá, pá, pá. Não. Você tem que ir na origem. Você tem que ir na causa do problema. E falar, o problema está aqui. E quando vê que o problema está aqui, você centrar os fogos justamente naquele ponto, na algo peculiar ali. E a gente vai entender um pouquinho a respeito do físico e do psicológico. Então, irmãos, o maior insucesso que eu tive, voltando a falar do testemunho da minha mãe, o maior insucesso que eu tive foi não saber, não ter conhecimento a respeito do desequilíbrio mental humano. E por muitas vezes eu não ter conhecimento do desequilíbrio mental humano, muitas vezes eu orava pelo lado espiritual, repreendendo demônios, repreendendo ataques espirituais da minha mãe, e não tinha mais nada de espiritual. O problema naquele momento estava no problema psiquiátrico. E eu não conhecia nada, como eu já falei, sobre o desequilíbrio da mente humana. Quando eu comecei a estudar e buscar conhecimento, aí eu comecei a ter mais êxito na cura da minha mãe. Entendeu? Porque ela falava, sai espírito imundo, sai não sei o quê. E muitas vezes, desde eu ajudar a minha mãe, eu complicava. Quando você não tem conhecimento de causa de muitas das coisas, às vezes a gente abre a boca para falar, para dar palpite, sem ter conhecimento, desde a gente ajudar, a gente atrapalha. Desde a gente trazer cura para a pessoa, a gente acaba adoecendo a pessoa mais ainda. Agora imagina uma pessoa que não tem nada de espiritual e você está repreendendo espírito imundo, a pessoa está entendendo tudo que você está falando e a pessoa fala assim, caramba, eu não tenho nada, eu tenho demônio aqui, eu tenho isso dentro de mim, eu tenho problema espiritual e não tem nada. E o problema agora é completamente emocional, completamente um problema psíquico.
Tá entendendo, gente? Quem tá me entendendo aí, dá um glória a Deus. Para você não dormir, para não ficar cansado. Então, como eu falei, às vezes uma tentativa mal feita de libertação pode piorar a situação daquela pessoa. Deixa eu te dar um outro exemplo. Eu fui fazer uma visita na casa de uma moça que estava passando por uma depressão muito grande. Ela estava querendo se suicidar, se jogar da janela. Ela não comia, trancada no quarto, uma depressão muito grande, quase chegando a uma esquizofrenia. Aí o que acontece? Eu fui fazer uma visita na casa dessa moça, fui com 2 obreiras e lá a gente começou a bater papo. Ela, ai pastor, estou querendo tirar da vida. O que aconteceu? O marido dela largou ela, foi viver com outra mulher. E ela não aceitava a separação, apaixonada pelo marido. E ali fazendo de tudo para até mesmo tirar a sua vida, na depressão muito forte. Aí quando ela estava um certo momento ali, a gente pegando os dados, observando, uma das minhas obreiras se levantou, entregou algo de Deus para ela, dizendo que se o marido dela não voltasse para ela, Deus ia levá-lo e era melhor ele voltar para casa, porque senão ele ia passar numa moenda, ia morrer e tudo mais, Deus ia tirar a vida dele. Quando ela falou aquilo ali, a mulher entrou num desespero enorme. Ela começou a gritar, meu marido não pode morrer, e papapá, começou a gritar e começou a dar uma crise psicótica muito grande. Aí, a minha visita no lar, que ia durar uns 40, 50 minutos, levou quase 2 horas para mim reverter a situação. Eu não estou falando que Deus não falou através dela. Deus fala através dos profetas. Mas a gente tem que ter muitas vezes sabedoria de como saber e como entregar algo para aquela pessoa. No momento certo, na hora certa, como falar, como agir, tá? Para a gente poder muitas vezes não ferir mais quem já está machucado, né? E o que aconteceu? A situação daquela mulher se tornou então agora pior do que antes. Porque o problema dela era um problema totalmente emocional, psicológico, e a mulher não teve discernimento nem sabedoria de analisar aquilo ali e saber passar para ela algo que precisava, né? E isso é o que a gente muitas vezes mais observa por aí. Então, esses tipos de problema a gente vai ver aqui hoje através da visão da palavra, ok? E dentro dessas 3 esferas, corpo, mal, espírito, as pessoas que têm problemas, ela procura um líder e ela quer uma resposta. Pastor, por que isso está acontecendo comigo? Pastor, eu estou com um problema espiritual? É espiritual, não é? E elas querem uma resposta que saia da sua boca. Só que o mundo espiritual muitas vezes não é 100% exato. 1 mais 1 mais 1 são 3. A gente sabe no mundo espiritual, Pai, Filho, Espírito Santo, 1 mais 1 mais 1 não são 3, são 1. Quando a gente fala de libertação, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. E muitas vezes a gente não tem uma resposta exata para a gente poder dizer naquele momento. Se o Espírito Santo nos der direção, se a gente não buscar conhecimento, a gente tem de ajudar, complica, como foi dito, né? E na maioria dos motivos do nosso fracasso em solucionar os nossos próprios problemas, é que a gente não sabe a origem da causa. Muitas das vezes tem coisa na sua vida, na minha vida, que a gente ainda não venceu, ainda não rompeu, é porque nós não conhecemos qual é a origem do problema, qual é a causa, onde surgiu, como aconteceu. Porque se você parar para analisar e entender esta aqui é a origem, com certeza você vai ter sucesso em poder vencer determinada situação. Só que muitas vezes nós não sabemos, nós temos que ir a fundo e buscar, cavucar, para tentar entender essa situação, né? Só que há problemas na nossa vida que estão associados a mais de uma esfera. Se o problema é só físico, ok, tu vai procurar um médico, vai resolver, procura um cardiologista, vai no endócrino. Só que quando além disso tiver um problema também emocional, às vezes começa a confundir, porque tem muita coisa física que parece que o problema é emocionais, psicológicos. E quando também tem coisa espiritual junto, aí além de você ter as 2 esferas do problema, tem a terceira. São as 3 esferas adoecidas. Eu vou te falar, é isso aqui muitas vezes para você vencer determinada situação, né? Eu vou dar uma ilustração aqui, só para a gente ver como é que funciona, porque tem 2 coisas que o diabo mais gosta. É da pessoa muito espiritual e do cético.
Eu digo mundo espiritual porque às vezes aquela pessoa, tudo para ela é demônio, tudo para ela é diabo, tudo para ela é espiritual, espiritual, espiritual. Então o diabo gosta disso, porque a pessoa não tem equilíbrio. Por não ter equilíbrio, é aí que o inimigo se aproveita do mundo espiritual. E do cético, por que o cético? O cético não acredita em nada que é espiritual. Não, isso aí pode, isso aí não tem nada a ver. Não, isso aí é balela, isso aí é coisa que... Entendeu? Então são os dois tipos de pessoas que o diabo adora. É o cético e o mundo espiritual, né? E muitas das vezes o espiritual ele atrapalha demais, porque ele não tem equilíbrio. Vou dar um exemplo através de uma ilustração. Vamos lá. Vamos supor que uma moça está em casa e ela quando está deitada, ela não sente dor nenhuma. Mas quando ela começa a andar dentro de casa, muitas vezes ela vai para um culto, por exemplo, e começa a se arrumar, ela começa a sentir uma dor. Aí ela começa a andar para vir para a igreja. No meio do caminho, andando, aquela dor começa a aumentar. Aí ela diz para a amiga, nossa, eu estou com uma dor, amiga, muito forte. Mas quando eu cheguei dentro da igreja ainda, na hora que eu estendi as mãos, na hora que eu comecei a bater palma, a dor aumenta. E na hora da adoração, aí é muito espiritual, a mulher fala assim, rapaz, isso é seta, isso aí é demônio, isso é guerra. Ó, vamos fazer uma campanha de 7 dias na tua casa para repreender essa entidade que está querendo aprisionar. Quando está em casa, não acontece nada, é só você falar que vai vir para a igreja, começa a doer, começa a ter problema, e vamos embora. Só que a menina fala as amigas falam para ela, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou na tua casa fazer uma campanha de 7 dias. A mulher, tá bom, acabou o culto, foi embora. Chegou de manhã, ela foi para lá, junto com as amigas, para fazer uma oração, toca a campainha, chama, aí vem a mãe da menina, a gente veio fazer uma oração para tua filha. Aí a mãe, aconteceu o problema. Ela passou mal, foi para emergência, e ela estava com cálculos no rim, pedra nos rins, e o médico falou que toda vez que ela se movia, que ela se mexia, a pedra andava, e aquilo ali trazia mais dor. Então, já operou, já tirou as pedras, não está sentindo mais dor nenhuma, e o problema que ela tinha era isso. Então, peraí, vamos entender. O problema daquela mulher era totalmente físico. Ela tinha uma pedra no rim. Toda vez que ela se movimentava, a pedra andava. Vinha para a igreja andando na calçada, andava. Fazia esforço, batia a palma, andava. Só que a pessoa muito espiritual já viu demônio naquela situação. E de demônio não tinha nada. Cadê a importância da gente ter discernimento, sabedoria, de entender o que é físico, o que é psicológico, o que é espiritual? Porque é um equilíbrio, gente. A nossa vida é de equilíbrio. Tudo na vida é de equilíbrio. Tudo que é excesso é complicado. E tudo que é muito escasso na nossa vida é complicado. E a nossa vida é feita de equilíbrio. Estou falando de uma moça espiritual. E o não espiritual? O cético. O cético é muito complicado, gente. Por isso que muitas das vezes, quando tem uma pessoa lá na igreja, que a gente faz um gabinete, um aconselhamento, que você vê que aquela mulher precisa de uma ajuda, de um psicólogo, de um terapeuta, do psicanalista, do psiquiatra, eu sempre dou a direção, procura psicólogo tal, terapeuta tal, que é crente. Procura o profissional tal, que também ele é crente. Porque ele conhece as duas esferas. E isso vai ajudar muito a gente. Quando vê uma pessoa que tem equilíbrio e tem conhecimento de causa das áreas, tanto espiritual, tanto física como emocional para a nossa vida. Né? E isso traz o quê? Isso traz crescimento para que nós possamos entender ainda mais aonde Deus quer nos levar. Amém, gente? Glória a Deus. Tem alguém com sono aí? Você não está com sono, não está cansada? Meu Deus do céu. Então, se você se deparar com um problema de enfermidade física, muitas das vezes, pastor, usa a sua fé, gente. Coloca a mão, ora ao Senhor, faz o que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, que respeita uma pessoa que tem dom de cura. O nosso Deus, ele deu poder para nós curarmos pessoas com problema físico, com problemas psicológicos e com problema espiritual, né? E eu quero te fazer uma pergunta que você possa me responder. Você acha fácil diferenciar a origem, a causa dos problemas das pessoas que te procuram pedindo ajuda? Você acha fácil? Não é fácil. É muito, gente, é muito difícil. Mas o poder
Jesus já nos deu. Mateus, capítulo 10, se você quiser anotar, no versículo 1, diz assim: e chamando seus 12 discípulos, deu poder sobre os espíritos imundos, para os expulsares e para curarem toda enfermidade e todo mal. Essa palavra nos diz que Jesus já nos deu toda a autoridade para repreender qualquer tipo de enfermidade, ok? Qualquer tipo de mal, qualquer problema, seja físico, psicológico, espiritual, Deus já nos deu poder nessas 3 esferas. Só que muitas das vezes, gente, a gente vai se deparar com coisas bem parecidas que a gente precisa tomar um tipo de atitude de maneira diferente. Como assim, pastor? Às vezes você vai lidar com 2 episódios, com 2 situações parecidas, mas para essa você vai usar uma determinada atitude, uma determinada maneira, e para essa situação uma outra maneira. Por exemplo, em Marcos capítulo 4, capítulos 4 e outro 9, vai dizer a respeito do menino que era surdo e gago. Olha para o pastor, o menino era surdo e gago. Aí o que Jesus faz para curá-lo? Jesus coloca a mão nos ouvidos dele, depois Jesus pega a saliva e pega o dedo com a saliva e coloca na língua do rapaz que está gago. E Jesus olha para o céu e diz: Efatá, significa abra-te. E a Bíblia vai dizer que aquele homem ficou curado, ouvia e falava tranquilamente. Mas em Marcos capítulo 9, Jesus se depara com uma situação também muito parecida. Agora um outro jovem com o mesmo problema de audição e fala, só que esse era surdo e mudo. E o que Jesus faz para aquele jovem? Jesus olha para aquele jovem e fala: espírito mudo e surdo, eu te dou a ordem, sai dele e não volte mais. Jesus repreendeu o quê? O espírito mudo e surdo. O problema não era físico, o problema é espiritual. Então nós podemos observar, Jesus, bem dizer, iguais, 2 pessoas com problema de audição e fala, para um ele faz uma oração de cunho físico e para outro com peso espiritual. Atitude diferente. E às vezes na nossa vida não vai, é mais ou menos assim. Tem coisas que você vai ter que ter direção, discernimento, entendimento para como você lidar com aquela situação. Nem sempre o que está dando certo uma vez vai dar certo na segunda vez. E Jesus sempre nos ensinando a maneira certa de como fazermos para que nós possamos. Eu vou te dizer, gente, é necessário a gente pedir a Deus sabedoria. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos eles dá de maneira deliberada. E a gente tem que saber pedir, Senhor, sabedoria. A oração, gente, ela tem que ser uma oração específica. Às vezes as pessoas só sabem pedir. E a todo momento o Senhor nos ensina a orar. Quando ele dava com seus discípulos, ele falou: vem cá, deixa eu ensinar vocês a orar. É assim: Pai nosso que estás no céu. A palavra do Senhor vai nos ensinar. A gente não recebe por não saber pedir, a gente pede mal, porque a gente não sabe orar da maneira que tem que orar. A Bíblia vai dizer que a nossa oração não deve ser com palavras repetitivas. A todo momento a Bíblia nos mostra, você precisa ter uma oração centrada, centralizada. Ela precisa ter foco, ela precisa ter alvo, para que a gente possa ter êxito também nas nossas orações, né? E muitas das vezes a gente não entende essa importância. A gente abre a boca para ir orando e orando sem direção, né? Eu estou falando de algo físico. Eu gostaria de dar um exemplo agora de um problema espiritual. Conhecemos aquela passagem de João 8 da mulher adúltera? Quem lembra? Quem lembra? A mulher foi pega em adultério. Então pegaram a mulher em público, levaram, a bem dizer, uma praça pública. Jesus estava ali por perto. E todo mundo com aquela pedra vai matar, vão apedrejar, porque uma mulher pega em adultério, ela tinha que morrer apedrejada. E chegaram para Jesus e falaram para ele: essa mulher aqui, ela não merece morrer, não merece ser apedrejada e tudo mais. Chegou um momento que Jesus falou: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Sabemos muito bem da história o que aconteceu, né? Mas imagina o que passava na alma daquela mulher. Eu tenho que morrer mesmo, não presto.
Agora meus filhos vão saber da minha vergonha, meu marido vai saber da minha vergonha, não vou ter oportunidade de nada, ninguém vai gostar de mim, não vou ter mais sucesso, não vou conseguir isso, A alma daquela mulher agonizava. A ansiedade, a vergonha, o medo, o desespero, a agonia assolava dentro da alma daquela mulher. Então o que Jesus fala? Cadê teus acusadores? Não tem mais ninguém? Não, ninguém me acusa mais. Então vai embora, vá e não peques mais. Se fosse uma pessoa espiritual, com problema de adultério e tudo mais, muitos iam falar, isso aí é pombagira, gente. Isso aí é dama da meia-noite, isso aí é Maria Padilha. Deixa eu botar a mão na cabeça dela. Espírito da selo de sensualidade, sai dela aí, só aí. Mas não. Não tinha nada de espiritual na ser vergonhice daquela mulher. Então quando Jesus, ele diz aquela palavra, filha, vai embora e não peques mais. Na verdade, Jesus estava o quê? Jesus estava tentando curar aquela alma ferida. Jesus estava vindo o quê? Com um abraço, com amor, com perdão. Jesus estava vindo com cuidados. Porque aquela mulher poderia sair dali, vou tirar minha vida, vou me suicidar, agora estou envergonhada, agora estou isso e aquilo. Mas Jesus fez questão de curar aquela mulher. Ela não tinha nada de problema espiritual, senão Jesus repreendia. Lembra daquela mulher que andava curvada há 18 anos, que Jesus repreendeu esse espírito de enfermidade do qual Satanás mantém ela presa há 18 anos? O problema daquela mulher que andava física, de curvada, era um problema físico, mas qual era? A origem era espiritual. Era Satanás que manteve ela presa. A causa do problema dela era espiritual. Então Jesus fez uma oração específica repreendendo aquele demônio. Diferente da mulher curvada, que não tinha um espírito de sensualidade. Era caráter, era dela. E Jesus agora, para poder libertar, curar aquela mulher, ele veio com palavras de perdão, de amor, de carinho, que muitas pessoas para receber uma cura, uma libertação, só precisa de um abraço. Já teve num culto na igreja que o pastor falou, dá um abraço para a pessoa que está do seu lado. Quando você dá um abraço, foi um mover da presença de Deus, porque a alma, ela precisa de cuidados, ela precisa de carinhos, e muitas vezes a gente não está preocupado com a alma porque a gente não vê, mas a alma chora, a alma adoece. E muitas vezes Deus vai te usar com carinho, com uma palavra. Aí você fala, Deus não me usa, Deus te usa. Muitas vezes a gente acha que para Deus usar, tem que ser algo visível, sobrenatural, igual os grandes pregadores são usados. Não, Deus usa a gente de cada um de uma maneira. E para curar a alma, muitas vezes, é no abraço, é numa palavra, uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, uma palavra, não, estou contigo, vai mais acontecer. Quando Jesus falou aquela palavra, ele tirou a agonia, tirou o choro, a depressão, o desespero. Tudo bem. Jesus falou, todos eles pecaram. É como ele estivesse falando, você não pecou sozinha, você não caiu sozinha, eles também erraram. Todo mundo aí tinha pecado, todo mundo largou a pedra. Não é você só errada, todo mundo é errado, mas vai lá e não faz de novo. Jesus ensinando a importância de curar a alma emocional daquela mulher naquele momento. E essa sabedoria, muitas das vezes, nós temos que buscar e pedir a Deus. Amém? Se Jesus se deparasse com o endemoniado, a oração dele era de uma abordagem espiritual. Se Jesus se deparasse com uma pessoa com um problema físico, a oração dele era uma doença de cura física. Mas se Jesus se deparasse com uma pessoa com um problema psicológico, emocional, era uma oração de cura interior. E muitas vezes é dessa maneira que a gente tem que entender, gente. Porque há problemas da vida de uma pessoa, os erros e as consequências vêm do coração. Lembramos lá o que está em Mateus 15:19? Diz, porque do coração que procede os maus desígnios, os homicídios, o adultério, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Nós somos responsáveis pelas consequências negativas que vêm na nossa vida. A maioria das coisas boas e ruins que acontecem na nossa vida, nós somos a pessoa principal em trazer para a nossa própria vida o que é bom e o que é ruim. Nós fazemos parte dessa consequência. Amém? Glória a Deus. Se alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer dizer alguma coisa? Às vezes a gente faz de tudo para ajudar alguém e não consegue. Você já tentou ajudar alguém e não conseguiu? Você já trouxe uma pessoa para perto, você já aconselhou, você já levou no monte, você já fez jejum por ela,
Você já trouxe para a igreja, você já fez de tudo e não conseguiu? Eu também, já teve algumas pessoas que eu já fiz de tudo e não consegui, mas eu aprendi que tem coisas que depende daquela pessoa querer. Uma pessoa que não se ajuda, uma pessoa que não quer ajuda, não vai ser você que vai mudar. Nós não mudamos ninguém, se aquela pessoa não quiser mudança. Para de pensar que a gente vai mudar pessoas. A gente só muda as pessoas, aquelas que querem ser ajudadas e mudadas. Vou dar um exemplo. Quem lembra da passagem do profeta Jonas? Sabemos que o profeta Jonas era um grande homem de Deus e Deus deu uma ordem para ele ir para a cidade de Nínive pregar a palavra do evangelho para ganhar os ninivitas ali para o Senhor. Jonas aceita o convite, mas desde ir para Nínive ele vai para Tarsis. Desde ir para a direita ele vai para a esquerda. E sabemos muito bem o que aconteceu dentro daquele navio, aquela tempestade, aquele vento que dava para afundar aquilo ali. A tripulação toda orando, pedindo ao Senhor resposta. E Deus, por quê, gente? Porque aquele vento, aquela tempestade ali, não era o diabo. Era a própria mão de Deus que estava fazendo aquilo ali acontecer pela desobediência de Jonas. Só que no momento que Jonas confessou que o problema era com ele, as coisas tudo se resolveram. Você poderia muito bem, vamos supor, o profeta Jonas te procurasse, pedindo ajuda. Você pode me ajudar? Meu ministério não vai para frente, eu estou com um problema de enfermidade, eu estou com uma doença assim, meu filho está não sei o que, eu estou passando por isso, você pode me ajudar? Você poderia fazer o que for com o profeta Jonas que não ia resolver a vida dele, porque o problema era entre ele e Deus e ele tinha que resolver as coisas. Todo mundo daquele navio estava pagando um preço por causa do problema de uma pessoa que não queria nada. E muitas das vezes a gente faz de tudo por uma pessoa ajudá-la, mas o problema entre ela e Deus é algo peculiar. E às vezes a gente não sabe. Uma vez na igreja, teve um pastor que ele tinha caído, tinha ido para as drogas, tinha se desviado, e era muito meu amigo. E o Espírito Santo falou para mim, não atrapalhe aquilo que eu estou fazendo. Então eu não pude ir atrás dele, não pude cuidá-lo. Mas quando ele chegou na igreja, ele fala, pô, amigo, é você, hein? Me viu na rua, me viu no mundo, me viu fazendo assim, nem foi atrás de mim. Aí eu falei, da mesma maneira que Deus fala contigo, Deus fala comigo, meu amigo. E ele falou para que não viesse atrapalhar a maneira que ele estava te tratando. Aí, amém. Às vezes Deus quer trabalhar e a gente está atrapalhando. Então é algo, às vezes, peculiar que Deus faz na vida de algumas pessoas, que às vezes a gente se cobra, pô, Senhor, o Senhor não está me usando, o Senhor não está me enviando para poder ajudar aquela pessoa, mas não é. Você pode passar por qualquer peniel, qualquer retiro, pode fazer de tudo, se aquela pessoa não quiser mudança, gente, as coisas ficam cada vez mais difíceis. E às vezes a gente acha que o problema está na igreja, às vezes a gente acha que o problema está no altar. Em Apocalipse, no capítulo 2, vai dizer que Jesus chama a igreja, lá em Apocalipse, da igreja de Éfeso, para que eles voltassem para o arrependimento, para que o candeeiro não fosse tirado de dentro da igreja. E quem é o candeeiro? É o Espírito Santo. Se a luz sair, se o Espírito Santo sair da igreja, as coisas não acontecem, a glória de Deus não se manifesta. Tu não vai ver cura, tu não vai ver libertação, tu não vai ver o manifestar dos dons espirituais, porque o Espírito Santo saiu da igreja. E Jesus está falando para a igreja hoje em dia a importância da gente estar vivenciando a palavra do Senhor na casa do Pai, para que a glória do Senhor possa se manifestar, e muitas das vezes a gente não está vendo isso. A gente que muitas vezes prega fora, a gente vai em igreja que o pregador dá o seu melhor, tu está com a tua vida assim, tu está buscando, está orando, mas não flui. Por quê? Porque o Espírito Santo já não está ali há muito tempo, ó. Por causa de quê? Por causa das transgressões, por causa das iniquidades, por causa de muita coisa envolvida. E quanto mais a gente vai ver menos agir do Espírito Santo dentro das igrejas hoje em dia, por causa disso. Mas pastor, então como é que eu faço para que a glória do Senhor volte sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre as igrejas, sobre... 2 Crônicas capítulo 7, 14, responde essa pergunta. Se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar, orai e me buscai, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Amém? Glória a Deus. Pastor, me tira uma dúvida, pode fazer uma pergunta? Vai, pode fazer. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Tá.
Vamos falar alguma coisa aqui agora. Eu queria falar a diferença, saindo agora um pouco do físico, eu queria mostrar sobre os problemas psicológicos confundidos com os problemas espirituais. Sabia que o problema psicológico muitas vezes é confundido com os problemas espirituais? Sim ou não? Sim. Será que você sabe diferenciar quando um problema é psicológico e quando um problema é espiritual? A gente vai tentar aprender e passar um pouquinho. Como eu falei do problema da minha mãe no começo, da esquizofrenia dela, você sabe quais são os sintomas de uma esquizofrenia? Ontem lá na igreja eu perguntei, alguém aqui já teve contato com alguém da família ou um amigo com problema psicológico, mental, alguma coisa assim da mente? Alguém aqui já teve contato próximo com alguém? Pastor, eu conheço uma pessoa que já teve problema de depressão aguda, de esquizofrenia, de síndrome do pânico, de problemas assim. Você sabe muitas vezes como que é complicado para quem cuida. Porque até para quem cuida, que não souber cuidar, adoece. Porque não é fácil. É fácil cuidar de uma pessoa que tem Alzheimer? Não é fácil. Né? Mas vamos lá. Quais são os sintomas de esquizofrenia? Só para a gente entender. Percepção de objetos que não existem. Tá aqui, tá olhando, ó. Eu tô vendo um baú aqui do meu lado, tem alguma coisa aí dentro, vai explodir. Mas não tem baú nenhum do lado. Ela tem um tipo de alucinação. A pessoa esquizofrênica, ela tem audição de vozes, né, que só ela escuta. Tem pensamentos e falas que não têm lógicas, é ilógico, ok? Por exemplo, ela fala, ó, isso aqui é um foguete, o fogo já está aceso, vai subir. Não, isso aqui não é foguete, isso aqui é uma planta. Não, é um foguete, é um foguete. Quem tem esquizofrenia tem esses sintomas, né? Todas as pessoas estão contra ela. Agora, se você parar para entender, se você olha essa situação, você vai pensar também que pode ser um problema espiritual. Porque quem já foi lá, já bateu o tambor, já foi de uma religião afro, sabe também que uma pessoa com problema espiritual, ela escuta vozes. Fala com ela, né? E ela muitas vezes acha que está sendo perseguida, mas o espírita não, ela acha que é o guia dela, é a entidade dela. Mas entende? O esquizofrênico é algo virtual, isto é ilógico, não é real, é imaginário. O espiritual não. O espiritual acontece e verdadeiro. Por exemplo, a voz que muitas vezes o esquizofrênico está ouvindo, só ela está ouvindo, não tem nada a ver, não tem lógica. Ela fala, pega essa mochila aqui e faz uma embaixadinha, porque agora você é um jogador de futebol. A voz está falando isso. Tem lógica isso, gente? Não tem lógica. Mas o espiritual, a voz fala, sai da igreja que não é teu lugar. Pega essa Bíblia e rasga. Ó, tua vida não tem mais jeito. Quando passar aquele ônibus ali, se joga ali na frente. Tem lógica. E ela vai contra a fé. Então você começa a distinguir quando aquela voz é de peso espiritual e quando não é. Porque o espiritual, ele tem lógica. A esquizofrenia, ela não tem lógica nenhuma. Assim também a maneira da fala. Muitas vezes o esquizofrênico fala coisas que não existem, que não tem nada a ver. Agora o espiritual tem. Lembra da cidade de Gadara? Quando Jesus chega ali, um demoniado vai, se ajoelha até Jesus e fala, ó Nazarento, filho do Deus Altíssimo, vieste me atormentar antes do tempo? É o demônio que fala isso, tem lógica, ele conhece, ele sabe. Ele é inteligente, ele é sagaz. O demônio não é bobo, o demônio é esperto. Ele sabe muito bem as coisas, ele sabe que ele está condenado. Está entendendo? Não permita que eu entre nos porcos. Ele fala, ele sabe. Agora o esquizofrênico não. Então são esses discernimentos que muitas vezes Deus vai nos dar, sabedoria, para que na hora que você for orar, você saber, não, essa oração aqui não tem nada a ver com o espiritual, é emocional. Vai vir com uma palavra de amor, de carinho, de perdão, de trazer para perto, de cuidado, de consolo. Porque sabe, não, isso aqui é totalmente guerra da mente, desequilíbrio humano. Agora, quando for espiritual, não, tua oração é direto espiritual, em nome de Jesus, demônio, eu te dou uma ordem, é assim, assim, assim. Aí tua oração já é centrada, por quê? Porque você já está dando discernimento do que é espiritual, do que é físico, do que é emocional. E a gente precisa buscar esse conhecimento para que nós possamos ter êxito, muitas vezes, dentro da nossa própria casa, no meio da nossa família. Você vai ver que aquela atitude que o seu filho está fazendo, fala, isso aqui pode ser espiritual. Não, isso aqui é pirraça.
Não, isso aqui é problema físico, vai para o médico agora. A gente começa a ter êxito e sucesso quando a gente fala de libertação e cura. Você sabe o que é histeria? Você acha que dentro dessa igreja aqui tem alguma pessoa histérica? Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ela tem cara de histérica. Tem? Tu acha que essa pessoa que está do lado tem algum tipo de histeria na vida? Tu já viu dando algum tipo de histeria na vida? Mas vamos lá. Vamos entender o que é histeria. O que a ciência fala, qual o conceito? É um comportamento neurótico, onde a pessoa não quer enfrentar uma situação traumática. Ela foge da responsabilidade. Ela precisa chamar a atenção de quem está próximo ao seu redor, para que ela possa ter força e atenção. Ela possui o comportamento mais bizarro para chamar a atenção para si. Eu dou um exemplo ontem na igreja, real. Eu, quando era diácono, eu fui orar uma pessoa lá na igreja, e eu comecei a orar, ela começou a fazer força, e eu não estava conseguindo expulsar aquele demônio que estava dela, e ela estava braba comigo. Aí o pastor viu lá, mandou reforço, mandou outro pastor me ajudar, e outro pastor também orou ela, e nada daquela mulher se libertar. E o povo já estava olhando, né? Sabe como é que é o povo? Ih, pastor está sem autoridade, pastor está do pecado, demônio não sai, e todo mundo olhando. Quem não tem conhecimento de causa, abre a boca e fala o que não sabe, e tal. E eu vou te dizer, quando a gente não tem conhecimento de causa, é melhor a gente ficar quieto, né, irmão? Porque há daquele de blasfemar contra o Espírito Santo, né? Se a gente não dá discernimento, melhor a gente ficar na nossa. Aí o pastor fala, não, vamos pegar ela, vai derruba ela, derrubamos ela, botamos no chão, segurou daqui, orando, pá. Aqui o pastor pegou, uns 4 deu na costela dela lá. Ai! Demônio não sente dor, gente. Demônio não sente dor. Quem foi da corimba sabe. Chama o charuto com uma brasa para dentro. Queima uma brasa, não. Come vidro, faz não sei o que. Não sente dor. A pessoa manifestada não sabe nem o que ela está fazendo. A pastora Ana Teresa, uma professora, uma mulher de Deus, foi minha professora. Ela contou como ela é juíza federal e uma grande mulher de Deus. Ela falou uma causa lá, ela tinha falado comigo assim: a mãe matou as suas 2 crianças a facada e correu com uma delas com o colo sanguentado para a rua. Até o que houve, o que foi? Ela, aí que ela caiu na real, que ela tinha feito uma tragédia. Por quê? Porque quando ela estava manifestada, ela matou as crianças. Mas depois que o demônio saiu, ela caiu na real da besteira que fez. Já viu muita pessoa quando rouba, mata e fala: por que tu fez isso? Eu não sei, eu perdi a cabeça. Na verdade ela não perdeu a cabeça, ela estava possuída. E o demônio fez ela fazer algo que não queria. E quando ele saiu, ele só fica rindo e a pessoa fica lá lamentando da besteira que fez. Então ela falou: por mais que eu sei que o problema é espiritual, eu tive que julgar a lei, dar tanto tempo, tantos anos de cadeia para aquela pessoa, porque era de peso espiritual. E muitas das vezes as pessoas não sabem a maneira que o diabo ele age. A maneira que o diabo ele age. E voltando aqui, da respeito da oração da moça, quando ela deu um soco, uma cutucada na costela, que ela falou: ai! Ele falou: para de ser vergonhoso, que tu na casa de Deus, tu tá querendo se aparecer, tá de histeria aí, levanta e senta aí, e para de vergonha. Ficou com aquela cara sem graça. Porque ela queria dar uma de coitadinha, de chamar atenção. Eu preciso de ajuda. Porque ela queria o quê? Que as pessoas mimassem ela, desse dinheiro para ela, desse as coisas para ela. Depois então ela fez o quê? Ela deu um piti, ela deu uma histeria no meio do público para chamar atenção, a responsabilidade de todos, para que pudesse ajudá-la. Isso é histeria. Isso está dentro dos conceitos de histeria, né? Uma certa vez, uma outra moça também, que tinha um problema de histeria lá na igreja, ela quando saía da igreja e tinha um bar, um botequim, quase a 30 metros, quando o botequim estava cheio, era ali que ela gostava de se manifestar. Aí o pessoal do botequim ia lá na igreja: ó, obreiro, tem um pessoal da igreja que parece que está tendo um problema espiritual, vai lá. Eu falei: não quero ninguém lá, deixa ela lá sozinha. Meu irmão, vai lá e fala que o pastor falou que não vai ninguém ajudar ela. Foi lá e falou para ela: moça, fui lá na igreja e não vai vir ninguém não. Vai lá, chama eles que eles vêm. Vai lá.
Eles falaram que não vai vir ninguém. Ela, tá bom, levantou, bateu a calça, foi embora. Isso tá assim, ó, de gente perto da gente, e a gente não sabe os problemas da mente que as pessoas vivenciam, né? Você sabe o que é paranoia? Uma pessoa que é paranoico. Vê se essa pessoa do seu lado tem cara de paranoico. Ele tem não. Ela não tem. Isso não tem. Não tem, gente. Para com isso. Pastor, mas lá em casa ela tem umas paranoia. Tem cara lá na igreja, rapaz, eu olho e falei, você tem cara de paranoia, né? Tem cara desse tempo. Tem um pessoal doido, né? Só em tu olhar, tu olha assim, ó. Meu pai. Mas o que é uma paranoia, gente? É quando a pessoa padece de um sentimento de desconfiança e suspeita exagerada e justificada. O paranoico, ele tem um problema de estão me perseguindo, estão me acusando, ela não vai com a minha cara, ele também, ninguém gosta de mim, pastor, todo mundo fala mal de mim, pastor, é uma panela, pastor, ela se acha totalmente perseguida, caluniada, injustiçada por todos, ninguém presta. Tu conhece alguém assim? Isso é um princípio de paranoia, gente. A pessoa quando está com uma paranoia tão aguçada, que ela está vendo ali um repórter, o repórter começa a falar alguma causa, ela se identifica com aquela causa ali e fala, ó, esse jornalista está falando da minha vida, ó. Ele está falando da minha vida. Que panelista da vida? É um repórter. Não, está falando da minha vida. Está me acusando, sabe de alguma coisa. É assim. Até mesmo dentro da igreja. Às vezes a gente acaba de ministrar uma palavra, tem pessoas que desde acham, pô, Deus usou para poder falar comigo. O paranoico não. Vem cá, quem foi que falou da minha vida para o senhor? O senhor estava pregando aí, mas está falando da minha vida. Foi minha mãe que falou, foi meu irmão que falou, e começa a ter uma confusão. E você, muitas vezes, se não tiver sabedoria, tu fala, isso aí é demônio, demônio, tu está dentro dele, está querendo me afrontar. Entendeu? Mas muitas vezes, a pessoa que é paranoica fala, não, meu amigo, não tem nada a ver, pelo contrário, estou aqui para te... Posso te dar um abraço? Aí tu já dá um abraço naquela pessoa, já vai para a alma, já lança uma palavra de carinho para que... Aí você já vai, ó, mudando todo o quadro. É aquela afronta daquele rapaz de paranoia já cai por terra. Então é a maneira de como você lidar com cada situação. E o paranoico, muitas vezes, a gente tem que saber lidar com cada situação. Entende? Um exemplo, por exemplo, um exemplo que eu vou dizer, né? Vamos supor que um rapaz, ele está com um problema de ficar dentro de casa, trancado no quarto, não quer sair para lugar nenhum. Aí a mãe dele fala, vou levar no médico. Aí chega pro médico, qual a situação? Ele fica dentro do quarto, não sai, ele está achando que o pessoal lá do bairro quer pegar ele para bater nele, e ele está com medo, acha que vão pegar ele, vão perseguir ele. Aí o médico, só conhecedor da área que ele trabalha, olha, ele está com um princípio de paranoia, tem que tomar um remédio tal, assim, assado, papapá. Aí a mãe, aqui, paranoia nada, ele deve ter arrumado uma briga na rua, agora está com medo de tomar uma surra dos amigos dele, achando que está perseguido, está com medo de ir para rua, porque se for para rua vão pegar ele de pau. Isso aí de paranoia nada, ele está com medo de se machucar, de quebrar o braço dele, quebrar a cabeça dele, né? Aí vai o crente muito espiritual, fala, tá trancado num quarto, não sai, isso é demônio mesmo. É um espírito de depressão que quer deixar ele num quarto sem sair, sem tomar banho, sem nada. Então você vê uma mesma situação, um médico achando que é paranoia, a mãe que achando que é algo físico, com medo de briga, de surra, dele se machucar, se cortar, quebrarem ele, e o muito espiritual, o crente, achando que é demônio. Afinal de contas, qual das três esferas então é? É o psicológico, igual o médico falou? É físico, igual a mãe falou? Ou é espiritual, igual o crente espiritual falou? A mesma situação, a gente tem que ter direção. Como? Eu preciso colher dados, gente. A gente precisa mapear, buscar um serviço de inteligência. A gente precisa de dados. É como uma pessoa que foi sequestrada. Vamos pensar que o dono do hotel Vilarejo, um exemplo, provavelmente é uma pessoa próspera. Vamos supor que tentam fazer um sequestro relâmpago dele. Aí procuram a mulher dele. De que é um resgate de tantos milhões. Ela não, ela vai na delegacia, não vai? Fizeram um sequestro do meu marido. E estão querendo $1 milhão, eu não tenho esse dinheiro, o delegado, não, peraí, vamos resolver esse problema. Chama os seus melhores detetives da delegacia e fala para você, vai lá e tenta pegar
a filmagem de vídeo para a gente saber qual é o carro que estava seguindo. Quebra o sigilo bancário dele. Você, detetive, quebra o sistema telefônico dele. Vê o cartão. Ele começa a colher dados, um serviço de inteligência, de mapeamento. Eu preciso de todos os dados possíveis para que eu possa identificar aonde esse homem está aprisionado para que ele possa ser liberto. Aí ele começou, ó, tinha um carro branco atrás, a placa tal. Vê de onde é? É lá de tal lugar. Ó, ele foi lá pro centro, ficou na rua tal, na Casa Parela, tal. Ó, fizeram uma compra aqui nessa loja e tal hora. E foi uma pessoa do mesmo... Aí aquele serviço de inteligência, o delegado falou, ó, já sei. Tá lá na rua tal, na casa tal. E aí a polícia vai lá e descobre que o rapaz estava ali em cativeiro e tira ele dali. E aí ele está liberto. Por quê? Porque ele foi justamente no lugar certo para levar a libertação. Mas como ele descobriu? Buscando dados para ele saber a origem. Qual é a área da sua vida que você vê que precisa de mudança? Qual é a área da tua vida que você vê que não está dando certo? Qual é a área da tua vida que não vai à frente? Você precisa fazer uma busca, fazer um serviço de inteligência. Vê se esse problema se originou na tua infância. Vê se esse problema se originou na vida dos seus pais. E você precisa dar um basta nisso através de uma oração específica naquela área, colocando na cruz do Calvário, através de arrependimento e confissão, para que maldições venham a ser quebradas. Só que o nosso insucesso é porque nós não conhecemos a origem da causa e muitas vezes não sabemos como fazer para poder ter êxito e sucesso. Então, a gente confunde muitas vezes problemas psicológicos com problemas espirituais, porque a gente não sabe. Eu lembro que quando minha mãe tinha esse problema, a minha própria irmã falava, ih, mamãe está fingindo, isso é fingimento dela, ela não precisa disso, mamãe tem tudo, mamãe tem isso, não precisa passar por isso. Eu olhava para minha irmã e pensava, não sabe do que fala, só tem misericórdia, não sabe do que fala, não tem conhecimento, né? Então era isso. Você já viu alguém com epilepsia? Quem já viu alguém com epilepsia? Tu já viu os sintomas de epilepsia? Vamos dar uma lembrada. Quais são os sintomas de epilepsia? Primeiro, perda de consciência. Ela perde totalmente a consciência, não é isso? Musculatura enrijecida, né? Fica com os braços enrijecidos, braço para cá, cabeça para lá, vira a boca, não é assim? Maxilares encerrados, braços estendidos, pessoas se inclinam e caem no chão. Muitas vezes morde a língua, começa a espumar pela boca, não é isso? É. Agora, imagine uma pessoa vendo aquilo ali, que não conhece nada de epilepsia, nada dos sintomas de epilepsia, e ela, por ser crente, ela vê aquilo ali e fala, isso aí é espiritual. Eu já vi demônio manifestar, espumando a boca, botando os olhinhos para trás, enrijecendo os braços, isso é espiritual. Aí vai a pessoa lá, fala, posso ajudar, meu irmão? Eu sou crente, já vi isso na igreja. Aí tá ali o parente, pode sim. Aí a pessoa vai, coloca a mão, começa, demônio, sai daí, não sei o quê. Aí a pessoa que não é crente, demônio, minha filha? Tu tá maluco, rapaz? Dá logo um safanão no pé da venta dele, que ele vai parar de chamar de demônio onde não tem demônio. Porque a família não gosta de ouvir isso, não é isso? Aí, o que acontece? A pessoa precisa de discernimento. Olha uma pessoa que tem discernimento. Vê uma pessoa com epilepsia ali, ela não sabe se é epilepsia ou se é espiritual. Olhando assim, você não sabe. Mas aí você chega, né, daquele jeitinho, sabendo chegar, né? Olá, boa tarde, posso ajudar? Há quanto tempo? É a primeira vez que acontece isso? Se a pessoa falar, é a primeira vez, é a segunda vez, tu já fala, opa. Não, isso aí já tem anos. Ela toma remédio e tudo e tal. Aí tu já deu o remédio? A pessoa, já dei. Quanto tempo tem? Já tem 15 minutos. Então você vê, se uma pessoa que tem epilepsia, ela toma um remedinho debaixo da língua, até 15 minutos já está tudo resolvido, já parou de dar crise, já parou de dar tudo. Se tem 20, 30 minutos, você fala, não é epilepsia, é espiritual. Por quê? Porque tomou o remédio e já tem meia hora que está nisso. Está entendendo? Então são coisas que o Senhor, que Deus vai nos dando sabedoria e entendimento, para que nós possamos ajudar e identificar o que é espiritual e o que não é espiritual. Porque é muito parecido os sintomas psicológicos com problemas espirituais. E se a gente não tiver entendimento, a gente vai ficar dando soco em ponta de faca
e não vai conseguir, muitas das vezes, ter êxito naquilo que é necessário. Amém? Quando eu falei um exemplo do rapaz que foi sequestrado, a gente muitas vezes não sabe, gente, não sabe. Mais uma vez eu quero repetir isso aqui. A gente não sabe a causa e a origem do problema, e a gente tem que ir a fundo. Existem problemas que pessoas têm que são totalmente espirituais. Sabia disso? Totalmente espirituais. Por exemplo, as maioria das enfermidades espirituais, você pode perceber, tem aliança de sangue. Como assim? Uma pessoa que a família dela é sanguinária, são pessoas que participaram de assassinato, derramamento de sangue. Aquela família teve suicídio, tem derramamento de sangue. A pessoa que aborta, ela abortou, ali há uma aliança de sangue. A pessoa que foi abusada sexualmente, há uma aliança de sangue. Eu falei aqui no ano passado, uma pincelada aqui rápido. O sexo tem sangue. Você sabia que o sexo tem sangue? Você sabia que cientificamente, biologicamente, o sêmen tem sangue? Por isso que as pessoas pegam HIV através da relação sexual. No oral não pega HIV porque não tem sangue. Aonde há sangue há aliança. Desde Gênesis, o derramamento de sangue. Lembra do tabernáculo, do propiciatório, derramamento de sangue, sacrifício do animal, derramamento de sangue. O profeta para ser ungido, sangue na orelha, sangue no pé. Aonde tinha sangue, tem aliança. Davi, você vai construir o templo? Não, porque a tua mão é manchada de sangue, Davi. Você não vai construir o templo. Porque sangue tem peso. Sangue tem peso. Deus deixou, todos nós sabemos muito bem o que Davi fez. Davi matou Urias, matou o cara para ficar com a mulher dele. E veio a consequência do pecado. O primeiro filho já perdeu o filho. E Deus usou o profeta para dizer: desgraça virá sobre a tua família. Tu não vai morrer. E lembra o que aconteceu sobre a família de Davi? O irmão estrupou a irmã, o irmão matou outro irmão, o irmão criou o reino do pai, e veio a consequência do pecado. Por quê? Por derramamento de sangue, pelo assassinato que ele fez e por ele ter ficado com a mulher, com Betseba. Sangue. A pessoa, quando tem contato na relação sexual, ali tem sangue. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Corinto: o homem que tem relação sexual com uma prostituta se torna um só corpo. Homem, mulher, relação sexual, um só corpo. Ele está nela, ela está nele. Você já viu aquela menina que é criada na igreja? Pequenininha, faz parte do ministério de louvor, não sei o que, ela cresce, mas ela caiu em fornicação com o rapazinho, se contaminou. Toda a imundície espiritual que estava sobre aquela pessoa, ela vai pegar. Se tiver DST, doenças venéreas, vai passar. Por quê? Se tornou um só corpo. Às vezes você vê uma criança bonitinha, como essa aqui que está dormindo, aí fala assim: ih, rapaz, o dedinho dela puxou da mãe, a orelhinha dela puxou do pai. Puxou o quê? Genética, ela herda. A ciência comprova isso. E muitas vezes fala: ih, ela é tímida igual a mãe, tem boca mas não fala, puxou a mãe. E ela tem os desejos, as vontades igual do pai, ela é assim mesmo, bem espoleta, não sei o que, papapá. Ela herda. Agora quando a gente fala de algo espiritual, não, espiritual não, herda. A gente herda. Há consequências. Por isso que a palavra vai dizer: Deus visita a maldição dos pais e dos filhos até a terceira e a quarta geração. E tem muitas coisas que estão aprisionadas hoje por causa de consequências de geração passadas, e a gente não entende a importância de vasculhar, entender e quebrar tipos de maldições. Porque, gente, salvação é uma coisa, libertação é outra. Não confunda salvação com libertação. As duas andam juntas. Mas quem crê em Jesus será salvo. Quem crê em Jesus, se for batizado, será salvo. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Esse é dom de Deus, não vem de nós para que ninguém se glorie. O ladrão na cruz, no último instante, Jesus falou: tu estarás comigo no paraíso. Mas não significava que ele estava liberto de tudo. De repente, se ele fosse solto daquela cruz, ele voltaria a fazer as mesmas coisas.
Então a gente não confunde. Tem muitas pessoas hoje que vai para a glória, vai ser salvo, mas na terra aqui, crente, ele anda com uma bola de chumbo arrastada assim, ó. Por quê? Porque tem coisas aprisionando. Ele fala, não tem nada a ver. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ela pega esse versículo sem contexto e esquece que o apóstolo Paulo estava dizendo isso para a igreja de Corinto. Para com isso, rapaz. Vocês são crentes agora. O que vocês estão fazendo é coisa do passado. Agora vocês são uma nova criatura. Agora tudo se fez novo. Para de fazer isso aí. Esse é o contexto. Agora fala, não sou crente, já me batizei, já estou liberto de tudo. Não é assim. Libertação é um processo. Se fosse assim, tu não ia ver crente tendo problema espiritual. Por que crente tem problema espiritual? Porque tem alguma coisa que ainda não foi quebrada, não foi cancelada, não teve arrependimento e confissão. E muitas vezes não é porque a pessoa não quer, é porque ela não sabe, é um cativeiro. E o cativeiro é um local que a pessoa está aprisionada e não sabe. Quem já limpou caixa d'água aqui? Caixa d'água. Vai limpar a caixa d'água. Quando tu vai limpar a caixa d'água, meu amigo, tu abre aquela tampa e você olha para o fundo, tá aquela trocha de lama. Aí tu fala, eu estou bebendo água, estou tomando banho com água limpa ou com água suja? Às vezes a vida do crente está assim. Entra na igreja sorrindo, estou alegre, a paz do Senhor, mas por dentro está tudo sujo, tudo contaminado, preso. Não tem alegria, não tem paz. Só veio para cá, recebe uma palavra, quando chega em casa é o mesmo inferno. Porque tem coisas que tem que ser quebradas e não sabe. Ah, não dorme! Só me deu um pulo da cadeira, hein? Não dorme! Ai, ai, ai! Né? É batalha, gente. A mente vai assim, ó, daqui a pouco, ó, vai pegando a gente de lado. Um sábado desse, ó, fica ligado aí, ó. O anjo aí vai te pegar, hein? Ai, ai, ai. Criancinha que tá com sono maravilhoso, ela nem dormiu, nem acordou. Então, gente, batalhas espirituais. E voltando na aliança de sangue, às vezes as pessoas não entendem. Aí aquela menininha foi se contaminando, cresceu, tá longe da igreja. E começou, aí vendo, poxa, agora ela está se envolvendo com outra mulher. Agora ela está no lesbianismo. E agora está participando de orgias. Agora está saindo com homem casado. Agora está no meio da prostituição. Aí você fala, mas como é que pode? Foi criada na igreja? É porque ela foi se contaminando através do sexo impuro. O sexo para Deus... Eu fiz uma palestra agora, semana passada, e eu disse para as pessoas assim... O sexo, ele é mais espiritual do que prazeroso. Aí tem pessoas que ficaram meio assim. Como é que sexo é mais espiritual do que prazeroso? Eu digo que o sexo é mais espiritual do que prazeroso, porque o sexo ilícito leva as pessoas para o inferno. Não está lá? Os fornicadores, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. O sexo é bênção do Senhor, mas é para ser feito aqui, no casamento, debaixo da bênção do Senhor. Aí sim é maravilhoso. Porque quem pratica um sexo com o seu cônjuge, debaixo da bênção do Senhor no casamento, ele acaba de ter uma relação sexual, ele vai se saciar. Uma pessoa que está em fornicação, ele faz uma relação sexual ilícita, acabou de fazer, mas daqui a pouco está com vontade de fazer de novo com outra pessoa. Porque quanto mais ele se lambuza, quanto mais ele peca, mais ele quer se lambuzar e pecar. Por quê? Porque é ilícito. Por isso que ele é mais espiritual do que prazeroso. E as pessoas não entendem. Por causa de quê? Por causa do sangue. Por causa da aliança de sangue. Já viu quando a sogra fala assim, depois que a minha filha casou com você, ela mudou totalmente. Agora ela pensa como você, faz coisas como você, deixou de fazer. Mas por quê? Um só corpo. Já viu, tem gente que é velhinho, uma benção, quando morre o seu cônjuge, não aguenta, daqui a pouco, passou um tempo, vai junto. Porque um só corpo, uma aliança tão grande que não consegue mais viver sozinha, acaba indo também. E onde tem sangue, tem aliança. Aí as pessoas não entendem que tem que confessar. Os parceiros sexuais do passado, tem que confessar. Porque tem pessoas até hoje, 10, 15 anos, mas a mente ainda está daquele parceiro lá atrás. Por quê? Porque tem sujeira, tem coisa dentro dela que não é dela, não é dele. Tem que tirar isso aqui e falar, isso aqui não me pertence em Cristo Jesus. Bom, gente, já estou entrando já para outra, já estamos entrando já para outro tema aqui já de aliança de sangue, né? Então, gente, assim, a nossa libertação, o maior desejo da tua libertação é você mesmo. O médico ele não é mais interessado que a tua cirurgia venha ter sucesso.
O maior interessado que a cirurgia que você venha fazer venha ter sucesso é você mesmo. O paciente é o maior interessado que a sua cirurgia venha ter o sucesso. Porque se você chegar e falar assim, não estou bem, não quero, não vai fazer, não vai fazer. O médico não vai te operar. Entende? E muitas das vezes, às vezes as pessoas que são muito próximas, pastor, eu quero fazer uma renúncia. Eu quero vomitar toda a minha vida. Mas essa pessoa muitas vezes é próxima, é um parente, é um irmão que vive comigo. Eu falei, ó, não vou fazer, porque a gente é muito amigo. E às vezes a pessoa não vai querer falar determinadas coisas. Tu já viu um médico operar seu filho? O médico operar sua esposa? Ele não opera. Ele pede ao outro médico para operar. Por quê? Por causa do lado emocional, né? Então muitas vezes é assim, a pessoa é muito minha amiga, anda comigo. Ele vai querer confessar que foi um pedófilo, que foi abusado pelo pai, que foi... Não. Às vezes ele não vai querer contar, mas é justamente aquela situaçãozinha que ele não contou, que é justamente o ponto de contato para que a mosca venha posar. Tu já viu quando você se machuca, cai de bicicleta, fica aquela machucado, né? A mosca tem todo lugar para posar. Ela vai posar onde? No machucado. Porque a mosca, ela vai querer posar na ferida. E quem é a mosca na Bíblia? O Beelzebul, o pai das moscas, é o diabo. Aonde tem uma ferida é onde ele quer tocar. Aonde está a tua dor que ele vai querer espremer. E você tem que entender, eu não tenho mais ferida, eu estou curada, eu estou liberta. Eu não tenho mais raiva dela, não tenho mais ódio dela, já liberei perdão dela, não tem ferida. O diabo fala, não posso tocar. Mas quando ele vê o ódio, quando ele vê a amargura, quando ele tem a falta de perdão, ele fala, tem ferida, eu vou tocar. E já viu o tapuru quando dá? Mesmo é muito filhote, né? Fica aquilo ali cheio, ó. E assim é o inimigo. E a nossa libertação é para quem deseja e para quem quer. Que horas tem? A gente vai ficar aqui, daqui a pouco é hora da... Aqui, 11 horas. Amém. Tá quase na hora? Ou tá bom? Hã? Mais um pouquinho, né? Amém? Eu queria dar uma oportunidade para você fazer uma pergunta. Tira uma dúvida. Pode ser aquela dúvida que eu não vou saber, eu não sei responder. Eu vou buscar, eu vou procurar saber, eu falo para você na próxima vez, eu peço a pastora para falar para você. Sim, querido. Sim. A pergunta da irmã foi, você não escreveu. Uma criança pode ser usada pelo inimigo? Olha o que aconteceu lá na igreja tem um mês. A mãe me procurou e falou assim, pastor, o meu filho não dorme. O médico falou que ele é imperativo. O senhor pode fazer uma oração por ele? Eu falei, posso. Só que a criança tinha 1 ano e 6 meses. Eu vou repetir para você, 1 ano e 6 meses. Aí eu falei assim, obreira, Jacuriza Viviane, pega ele na cola aqui. Aí eu falei, olha aqui pro tio. Botei a mão no queixinho, olha aqui pro tio. A criança não olhava para dentro dos meus olhos. Virava para cá, virava para cá. Eu já comecei já. Pai, em nome de Jesus agora. Quando eu comecei a orar, aquela criança manifestou. Com 1 ano e 6 meses no colo. Colocou o ombrinho, começou a sacudir. E começou a apontar e fazer assim, mamãe, mamãe. O problema espiritual que aquela criança de 1 ano e 6 meses estava vivenciando era de origem geracional, da mãe para filho. O que é? Não sei. Mas ela manifestou, orei. E logo após foi orar a mãe e foi aquela trabalheira. Então, uma criança ela pode ter problema espiritual. Mas a pergunta agora eu faço para vocês, essa criança vai para o céu, sim ou não? Sim. Jesus falou, permita que as crianças venham até a mim, porque elas pertencem ao reino de Deus. Criança tem um coração puro. É sua filha? Se tu der uma coça nela, ela vai chorar e tal. Daqui a meia hora, mamãe, eu te amo. Não tem maldade no coração. Mas uma criança que vai para o céu, como nós sabemos, ela é propícia também a ter problema espiritual. Por quê? Porque salvação é uma coisa, libertação é outra. A gente não pode confundir isso. Acabei de falar aqui, não foi? Então uma criança ela pode ter problema espiritual. Por exemplo, como estão falando de criança, uma mãe me procurou depois do culto e falou assim, mãe, ô pastor, só pode me ajudar? Por quê? Porque o meu filho está falando dentro do quarto com uma personagem que eu não sei quem é. Só ele vê, só ele fala e diz que é o amiguinho dele. Só que o amiguinho dele fala assim, pega a tesoura e enfia na sua mãe quando está dormindo. E você vai virar um super-herói. E é mentirinha. E fica falando. Aí eu chamei, porra, posso falar com o seu filho? O garoto tinha uns 5 anos. Oi, tudo bem, meu amiguinho? Posso te contar um segredo? Eu tenho um segredo pra gente conversar. Aí eu comecei a falar a língua dele. Trazendo ele para perto de mim. Trazendo confiança para mim. Falando a linguinha dele. Falando de personagem de desenho. E no final eu falei,
Aquele teu amiguinho que aparece no quarto, que fala contigo e diz, sabe aquele, sabe aquele? Sei, pastor. Então, eu conheço ele. Eu comecei a falar a língua dele. Agora fala para mim aqui, quem é ele? Aí ele falou a personagem do desenho. Era o desenho do qual ele via, que ficava trancado vendo aquele desenho de dia e noite. Então o espírito imundo se manifestou na personagem do desenho para ludibriá-lo. A Bíblia não diz que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar os seus escolhidos? Então cuidado. Cuidado até mesmo com aquelas pessoas que muitas vezes você vê que está sendo usado e você dá glória a Deus, está aleluia, faz milagre, fala em línguas, tem visão, tem revelação e tu está dando aleluia, aleluia. E muitas das vezes aquela pessoa ali não está sendo usado com dons espirituais que Deus deu à igreja, mas com os dons espíritas que não foi quebrado na vida dela, que até hoje é o diabo que usa, dá tudo aquilo ali, são dons espíritas e a pessoa acha que é Deus e não é Deus. Cuidado. Profeta você conhece não pelos dons, é pelos frutos. A boa árvore é pelos frutos. Então não se iluda com qualquer pessoa que se apresenta sendo usado. Peça sempre discernimento ao Senhor, porque o inimigo ele é sujo e ele está enganando as pessoas, e até os últimos dias ele vai enganar as pessoas. Amém? Glória a Deus. Então, criança pode ter problema sim, né? Quando eu tive, como eu falei, eu tive lá na África, o que eu mais via era crianças tendo problemas espirituais. E muitas das vezes, gente, as pessoas que têm problemas espirituais não vai manifestar a entidade e você vê a manifestação maligna. Não. O maior álibi de Satanás e seus demônios é vivenciar dentro de um corpo humano sem que ninguém saiba que ele está ali. O demônio mais violento que tem é aquele que não se manifesta. Ele não sai. Não é aquele demônio qualquer um que daqui a pouco ele vira os olhinhos, mãozinha para trás. Não. O mais violento é aquele que está ali tomando fogo e está aguentando. Está tomando fogo e está aguentando. Acabou o culto, ele fala, acabou o culto? Pega as malas, vamos para casa. E vai para casa. Só que a libertação é igual casa de marimbondo. Você tem que cutucar com fogo. Porque se você não cutucar a casa de marimbondo com fogo, vai crescendo dentro da varanda. A varanda está ali, daqui a pouco, no dia da festa, no dia do bolo de 15 anos, na hora do som, é a hora que ele vai ficar oriçado e vai ferroar todo mundo. O momento mais feliz da tua vida é a hora que ele vai vir com força. Então quando você vê que já tem problema, vai com fogo ali, em nome de Jesus, já queima, joga tudo fora. Assim é a libertação. Principalmente você que já foi... Vou te contar algo. Fui fazer uma renúncia com um levita. Era músico, foi da minha igreja. Pastor, vou fazer uma renúncia porque eu já fui e tal, vamos embora. Toda vez que ele renunciava àquela entidade, o físico dele mudava totalmente. Por exemplo, ele manifestou uma entidade chamada. Na hora que ele falou a palavra, ele fazia assim: um cachimbo na boca e uma perna só. Manifestava. Toda vez. Falava de uma, falava de outra. Nunca teve problema espiritual, nunca manifestou. Mas será que quando ele estava tocando, aquela entidade não se manifestava? O pastor Antônio de Paula, que é deputado federal, homem de Deus, depois de ministrar uma vez lá na igreja sobre libertação, ele falou algo muito parecido. Às vezes o cara está ali, o músico está ali, ele está na bateria, ele está batendo não sei o quê, mas daqui a pouco o que está dentro dele, aquele espírito mundo, ó, manifesta. Será que aquela sinfonia, aquela melodia, aqueles tons que estão ali, vem do céu? Vai travar o mundo, não vai fluir, não vai para frente, porque amarrou o peso espiritual. Porque o músico que está ali, utilizando aquilo ali, ele não está cheio de Espírito Santo, é o Espírito Santo que não. E a igreja não sabe. Mas também tem aquela irmãzinha que está lá no fundo, que não tem gente na frente, que não tem sabedoria, que vai falar parábola, fala parabola, vai falar êxodo, ela fala exodo, mas ela é cheia de Espírito Santo, ela está lá, mas ela está vendo o tempo. Não é Deus, é cheio de Espírito Santo. Aí o cara que tem uma boa oratória, tem teologia, tem conhecimento, acha que é o não.
faz a gente ser cheio de espírito. E libertação, irmão, é uma guerra. E quando a gente fala de aliança de sangue, para a gente poder terminar aí para a oração, aliança de sangue é, por exemplo, uma diaconisa lá na minha igreja, na bênção, ela veio fazer uma renúncia comigo. Eu estava indo para o 4º casamento. Os 3 primeiros morreram. Eu até brinquei com ela. Não fala para o 4º não, que os 3 primeiros morreram, se ele vai meter o pé, hein? Ele vai ficar com medo de morrer também. Que isso, pastor? Não, só para descontrair, filho. Mas você acha isso normal? Tem alguma coisa aí. Vamos, conta da tua vida para mim. Vamos lá. E pá. Aí ela veio falar do pai dela, do avô dela, que era dono de sítio, tinha muita fazenda. E naquela época, para poder aumentar os hectares, ele mandava o capanga matar o fazendeiro do lado. Aí quando a família ficava, não conseguia criar os bois, os animais, devido à situação, né? A mulher não tinha muito aquele gingado de como fazer. Ele ia lá, deixa eu comprar esse pedaço de terra. Para que a senhora quer isso tudo? Pega um pedacinho de terra em tal lugar, eu te dou tanto de dinheiro, só viver a sua vida eterna. Ah, tá bom. E ele ia crescendo seus hectares com derramamento de sangue, matando sangue inocente. Quando ela contou aquilo para mim, eu falei, aí tem origem. Você precisa cancelar essa aliança de sangue maldita, sangue derramado, sangue inocente. Vamos confessar isso aí. Pastor, mas para quê? Mas eu já sou crente. Eu falei, você quer mudança? Você quer libertação? Você crê na palavra? Então confessa. Quebra toda a maldição de aliança de sangue passada que veio da tua geração até os dias de hoje. O filho dela já tinha sido assassinado também. E um estava com HIV. Olha. Aí na hora que ela confessou, há anos no evangelho, nunca teve problema espiritual, o que aconteceu com ela? Quis quebrar o gabinete todo. Problema espiritual. É só você cutucar na casa de marimbondo que... Gente, libertação é para quem quer e é um processo, e é muito profundo. Por isso que a gente tem opção de pastor ficando doido, querendo largar tudo. Porque é cheio de crente que acha que está liberto, não está liberto. Ele está na igreja para trazer fofoca, confusão, contenda, disse-me disse, ser usado pelo cão, não sabe. Sabia? Porque a gente acha que está liberto e a pessoa não está. Então a aliança de sangue, quando a gente traz, ela é algo tremendo. Ou você acha que uma pessoa que deu dinheiro para a pessoa abortar, ele não tem um peso espiritual? Tem. Que a pessoa quando ela aborta, primeira coisa, ela faz um assassinato. Se você tivesse sido abortado, hoje você não estava aqui, você não tinha teus filhos. Se tua mãe te aborta, você não estava aqui, nem tampouco ela. Porque tua geração tinha sumido. Uma pessoa quando aborta, mesmo sem ela saber, ela faz uma aliança com um demônio chamado Moloque. Na Bíblia, que era Moloque? Ela recebia sacrifício de sangue inocente, de criança. Quando a gente faz um tipo de pecado, gente, automaticamente a gente faz uma aliança com as trevas. O que faz o diabo tocar na minha vida e na sua vida, sabe o que é? O nosso pecado. O nosso pecado é o alimento, é uma carta de procuração que eu falo, a partir de agora, toma aí demônio, você tem direito a amarrar a vida dessa pessoa. Como? O meu pecado te dá uma porta de legalidade para você tocar na minha vida. É assim que funciona. O inimigo não só vai tocar na minha e na tua vida se tiver uma porta de legalidade. É um pecado não confessado onde não tem um arrependimento. Mas desde o momento que há arrependimento e confissão, essa procuração é arrancada da mão dele. Uma pessoa que faz um aborto, além desse assassinato, faz uma aliança de sangue e faz com que essa procuração que esse inimigo tem, o Moloque tem, ele tem poder total de trabalhar no ventre daquela mulher. A maioria das pessoas que eu fiz gabinete, que não podia engravidar, que tinha endometriose, que tinha cisto, que tem problema no ovário, a maioria delas tinha problemas de sexo ilícito e aborto. E quando a pessoa confessa, é ali que vem a cura, é ali que vem o milagre, é ali que ela volta, ela consegue ser mãe, é ali que o caroço some. Eu fiz uma campanha de um Peniel numa igreja, estava com a Jana, minha esposa, depois a senhora pergunta até isso para ela, muito interessante. Na hora que a gente começou a confessar sobre aborto, sobre isso, na mesma hora, sujou as peças íntimas da moça. A moça que não conseguia ter o seu ciclo menstrual, devido a uma complicação enorme, desceu na hora, assim, ó, sujou tudo, procurou a minha esposa e falou, aconteceu isso no banheiro lá para se limpar.
Tu vê como Deus operou no milagre na hora da confissão e como a vida... É crente, estou falando de crente. Estava aprisionada na hora da confissão. Por causa de quê? Por causa daquele amor lá atrás, quando era jovenzinha, estava na igreja há anos, mas nunca entendeu a importância de confessar na cruz e cancelar. A procuração que o inimigo tinha foi tirada. A enfermidade que ele colocou foi tirada. O peso espiritual que tirou foi tirado. Às vezes você não entende como uma criança ela é gerada num ventre através de um sexo ilícito. A mãe não casou. Teve aquela criança através de uma relação ilícita e ela nasceu chamando de bastarda. Bastardia. O que é uma pessoa bastarda? Ela foi gerada através de um sexo ilícito, foi fora do casamento. Ela foi gerada dentro de um sepulcro. Aí as pessoas não entendem muitas vezes quando a criança vai nascer, é eclâmpsia, cordão umbilical, é uma dificuldade para nascer, é problema, por quê? Porque já há uma maldição sendo gerada ali, só que as pessoas não sabem. Tinha um rapaz, pastor, eu não concordo com esse negócio de libertação para crente, eu já sou liberto, já sou batizado, minha família, não tem de maldição, eu não creio nada disso, tá bom? Passou em 5 anos. Aconteceu um problema na filha dele. E o problema da filha dele também acontecia muito no meio da família, da parentela dele. Pastor, você pode me ajudar? Assim, assado, você pode fazer uma renúncia com a minha filha? Aí deu vontade de falar para ele, mas você não acreditava? Você esperou agora o leite derramar em cima da toalha de mesa para poder dizer que ajuda? Será que a gente precisa deixar acontecer para acreditar que as coisas acontecem? Não. O maior ciclo do nosso sucesso é o planejamento, é a prevenção. É você ter que ter uma manutenção preventiva da tua vida espiritual. Eu tenho que cuidar dela, eu tenho que zelar. Porque depois que vem o tiro, vai sangrar. Amém? Continua, vai, fala. Então, continua. Uma pergunta na live. Doenças, olha a pergunta na live, para a irmã que está na live. Problemas neurológicos. Tem algum tipo de maldição, algum problema espiritual? Tá. Primeiro a gente vai para a palavra, depois a gente fala alguns exemplos. A Bíblia vai dizer de um homem que tinha um problema espiritual. Eu vou dizer, ele se cortava, o Gadara, de cidade de Gadara, ele se cortava. Ele com pedras se batia, ele se machucava. Amarravam ele com corda, com correntes, e ele arrebentava. Quem passasse perto dele ali no cemitério, ele pá! É uma pessoa com a cabeça completamente complicada. Até mesmo a Bíblia vai dizer que depois ele ficou em perfeito juízo. Por que perfeito juízo? Porque ele tinha um problema na mente, na cabeça, psicológico. Então você pode ver que problemas neurológicos, muitas das vezes, pode ter peso espiritual, sim. E muitas das vezes não pode. O problema é quando o problema neurológico tem duas esferas problemáticas. Tem o psicológico afetado e tem o espiritual afetado. Aí foi o que a gente estava falando anteriormente. A sabedoria da gente distinguir o que é espiritual e o que é neurológico, o que é psicológico, para que a gente possa ter sucesso na cura e na libertação dessa pessoa. Mas conforme a resposta dela, pode ter peso, sim. Não só espiritual, como espiritual e psicológico, junto, né? Os dois juntos pode ter esse peso, né? Então, eu creio que eu respondi aí a pergunta da irmã e da live. Amém? Glória a Deus. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Pode te dizer, querido. Quando a gente percebe na criança que aquilo não é só para o médico, agora as pessoas usam muito dizer que a criança é imperativa. Aí tudo é imperativo, tudo é imperativo. É. Sim. Mas, porém, a família está toda dentro da igreja buscando um contexto. Como você falar com essa família, como você abordar esse assunto mediante a família? Primeiramente, toda vez que você vai falar de algo espiritual para uma pessoa, é muito complicado você falar de algo espiritual para quem não crê. Por isso que a Bíblia vai dizer, se você chegar numa casa, dê a paz do Senhor e aquela pessoa não ouvir, bate o seu pé, tira o pó dos seus pés e vai embora. Porque a palavra do Senhor é para quem crê. Então a gente não força a palavra de Deus para quem não quer ouvir. Infelizmente, se a pessoa não crê, você vai falar de espiritual para ela, você vai ter um problema. Por isso que muitas vezes, como eu falei aqui, você vai procurar um profissional. Seria muito bom que aquele profissional também fosse evangélico, porque ele tem os dois o conhecimento, né?
Então, muitas das vezes, às vezes tem uma criança que você entende que aquilo ali pode ter um peso espiritual, né? Por causa do quê? Porque você vai buscando dados, você vai colhendo, você vai vendo isso aqui, isso aqui. Então, quando tem uma pessoa que você vê que ela está preparada para poder ouvir aquilo que você precisa passar de lado espiritual, a família tem que estar preparada, porque senão você vai arrumar um problema. Você vai ficar com raiva de você, que tá falando que meu filho tem isso, tá falando que meu filho é aquilo, e papapá e tal. Então, muitas vezes a gente tem que ter uma sabedoria, preparar o terreno, preparar o momento certo, a maneira de como falar, de trazer para perto, ao ponto de eu posso te ajudar do lado espiritual, sei lá, vai que tem, vai que sei o que, e tu vai preparando o coração daquela mãe, daquele pai, né, para que a gente possa ter êxito e poder ajudar aquela criança, né? Eu consegui responder mais ou menos, né? E às vezes a gente tem que ter muita cautela quando a gente vai tratar sobre esse assunto, né? Porque hoje em dia, né, tudo por trás disso tudo, muitas vezes a gente não sabe, né? A BBC de Londres, ela deu uma matéria uma vez, numa determinada escola, que as pessoas estavam brincando de colocar o compasso. Lembra daquela brincadeira do Charlie na escola, que botava o lápis? Você tá aí? Ixi! Então, na hora do recreio, a criançada toda brincando com aquilo ali. Chegou um momento que deu histeria nas criançadas todas. As crianças começaram a gritar, chorar, todo um momento só na hora do recreio. E tem uma matéria da BBC de Londres dizendo que aquilo ali foi uma histeria em conjunta. Mas a gente sabe que não teve histeria. Ali teve um trabalho ocultista. Ali estava chamando as entidades. E nós que somos espirituais discernimos de maneira espiritual, né? Então, muitas das vezes, a gente tem que ter esse entendimento e discernir. Então, cuidado, muitas das vezes, né? O filme que seu filho vê, o desenho que seu filho vê, né? Porque muitas vezes a gente não sabe. Sabe como andar mal? No meio da nossa criançada, é a guerra da homossexualidade. Com 8, 9, 10 anos de idade. A amiga da minha esposa chegou no trabalho e falou: minha filha tem 10 anos, e veio falar pra mim que ela vai. A gente tem que combater isso. Vou te falar um negócio aqui. A tua filha não tem que dormir na casa da amiga. A tua filha não tem que dormir na casa de parente. A tua filha e o teu filho tem que dormir debaixo do teu nariz. Quando ela tiver maior, quando ele tiver maior, tem a sua vida. Porque os maiores abusos sexuais que acontecem no meio das crianças são com pessoas próximas da família. São com tios, são com primos, são com parentes, são com os melhores amigos dos pais. Ela pode ir comigo, vai. E abusa da criança. E a criança fala: se você disser para sua mãe, para o seu pai, eu vou dizer que você foi culpada, que você foi que quis, e você não vai falar. E a criança não fala. E muda, fica quieta. A mãe: o que aconteceu contigo? Tu tá diferente. A criança não fala, a criança não fala, a criança não fala. Mas houve o abuso, já houve o contato, já foi derrar uma maldição. Alguém tem algum amigo? Muito amigo dele. Você vai perguntar assim para ele: cara, quando você foi criança, você foi abusado sexualmente? Você mãe, você pai, sua filha tem que estar debaixo dos seus olhos. Não é para dormir na casa do primo, né? Mas mamãe, mas papai. Não confia. Eu fiz uma renúncia com uma irmã, ela foi abusada sexualmente. Aí depois fiz com a filha, também foi abusada sexualmente, a mãe não sabe. Fui fazer com a neta, foi abusada sexualmente, que a mãe e a neta não sabem. É uma maldição ali, ó. E às vezes a gente não conta. Quem aqui é mãe ou pai? Levanta a mão. Tá. Você vai contar para o seu filho, para sua filha, as tuas transgressões, os seus pecados que você cometeu na tua idade de 20 anos? Tu vai contar para eles? Não, tu nem pode. E contar? Ah, mamãe, você, papai, você fez, por que eu não vou fazer? É assim que eles pensam. E você vai contar? Você não vai contar. Mas o mundo espiritual sabe. Você, Jesus e o Satanás. E esse segredo, você tem que botar na cruz do Calvário. E verbalizar bem alto para o mundo espiritual ver. Ou você acha que os demônios não estão ouvindo essa conversa aqui? Então,
Eles estão ao derredor, bramando como um leão. Eles estão ouvindo tudo que a gente está falando aqui. Eles entram. Mas não nos tocam. Mas eles entram. Eles ouvem. E é cheio de mensageiro. Então, quando você tem que abrir a boca e verbalizar. 1 João 1,9. Se confessar os seus pecados, o Senhor é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então, você tem que confessar para purificar o quê? Tirar toda a mazela. Tiago 5,16. Confessai seus pecados uns para com os outros, para que você seja curado, porque há poder na oração do justo. Olha o que diz Tiago. Confessar os seus pecados para você ser curado. Tem cura que só vai vir quando você falar. Ah, pastor, o mundo espiritual não precisa disso. Isso é a Bíblia. Se tu for no psicólogo, se tu for no terapeuta, se tu for no psiquiatra, ele vai falar, abre a boca e fala. Se tu for no fórum, o juiz vai falar, abre a boca e fala. Tudo tu tem que falar. E por que no espiritual você não vai falar? Você tem que falar. A Bíblia nos ensina isso. Neemias, para reconstruir toda a muralha, ele teve que confessar os seus pecados e o pecado do seu povo. Daniel foi a mesma coisa. E Daniel ainda foi mais violento. Daniel 10,12. Que na hora da confissão que ele teve, houve uma batalha espiritual que Deus mandou por causa da oração dele. A batalha foi tão travada que Deus falou, Miguel, vai lá e resolve esse problema. Porque a guerra era tão travada, que não foi qualquer anjo que conseguiu vencer a guerra entre o anjo da Pérsia e da Grécia. E na hora que o anjo se apresentou, ele foi e caiu arrebatado, desmaiou com a cara ao solo. Já viu que tem gente que fala assim, ah, pastor, aquela mulher está endemoniada, porque toda hora ela cai. Ah, então uma pessoa que cai é demônio? Então tem que ver o que está lá em 2 Crônicas, capítulo 5. 120 sacerdotes estavam no templo adorando o Senhor, o Shekinah foi tão grande que os 120 sacerdotes de Deus caíram ao chão e não conseguiam se levantar. Era demônio? Ezequias no rio Tabor, a glória de Deus veio através de uma visão e ele desmaiou com a cara ao pó. Caiu arrebatado. Era demônio? Não, era a presença do Senhor. E Daniel, quando se apresentou, caiu desmaiado. E o anjo falou, Daniel, levanta-te. Porque desde o primeiro dia que tu aplicaste teu coração a compreender, humilhar-te perante Deus, eu ouvi as tuas palavras. Eu ouvi por causa das tuas palavras. Levanta, porque ele tinha caído ali. Então esse negócio assim, ah, pastor, caiu no chão é demônio. Nem sempre. Pode ser? Pode. Mas pode cair com a glória de Deus? Pode. Pode cair enfermo e levantar curado. Pode cair doente e levantar restaurado. Então tira esse negócio da cabeça, se cair é porque tem muita gente que pensa isso, né, pastor? Mas não. Se não tem discernimento, é melhor não falar nada. É melhor não falar nada. Glória a Deus. Vamos para a oração? Vamos orar, que a oração estende um pouquinho, né? Então, quando eu falei para você do seu pecado, você contaria para o seu filho? Você falou que não, é lógico. Agora eu te faço uma pergunta. Quem sabe o nome do teu bisavô paterno? Levanta a mão. Bisavô paterno. Pastor, você não sabe o nome do teu bisavô? Só tem uma pessoa que sabe o nome do bisavô? Não sabe nem o nome do teu bisavô paterno. Você sabe o nome do teu avô? Avô paterno, o avô? Ó, já melhorou um pouco. Já melhorou. Se você não sabe o nome do teu bisavô, não sabe o nome do teu avô, você sabe os pecados que eles fizeram? Ixi, você não sabe nem o pecado dos teus pais, quanto mais dos teus bisavós. Mas o mundo espiritual sabe. Pode ser a bisavó também. Bisavó conhecia, isso aí. É porque a mãe sempre é mais fácil saber, né? O pai é mais difícil, né? Porque pai às vezes pareceu 3 pais, mas a mãe só pode ser um, porque só vai sair de um ventre, né? Então é mais fácil saber da avó do que do avô, não é? Então, gente, se a gente muitas vezes não sabe o que eles cometeram, mas o mundo espiritual ele quer trazer consequência. Deixa eu dizer uma coisa aqui para a gente poder orar. A palavra maldição hereditária, muitas vezes, as pessoas não gostam que falem dessa palavra. Mas a Bíblia aqui de James, ela é muito clara e está lá escrito. E hoje a gente fala sobre maldições familiares, não mudou em nada. Aí a pessoa muitas vezes não acredita, aí tu fala assim, você não acredita? Mas o que é uma maldição hereditária? E a pessoa muitas vezes não sabe responder. E as pessoas acham, a maldição hereditária é o demônio que saiu do pai e foi para o filho. Não existe isso, gente. Não existe isso. A palavra já diz maldição. É o que? Ela está se propagando como isso. Aquelas entidades, ela tem uma legalidade de fazer com que aquela geração venha cometer os mesmos erros da geração passada. Então o que é que ele faz? Ele prepara as mesmas arapucas, as mesmas ciladas, as mesmas emboscadas, para que aquela pessoa possa cair e se repetir o mesmo erro da geração passada. É essa a maldição. E ele prepara isso a todo momento. Mas quando eu entendo, através do arrependimento e da confissão de pecados, que aquele pecado do qual eu cometi, eu não vou dar legalidade para ele preparar as mesmas arapucas para a minha família.
Se a minha família vier cair nos mesmos erros, pode ser por causa do seu comportamento, pode ser por causa do seu caráter, pela desobediência aos pais, mas não por peso espiritual. Então, quando eu venho em arrependimento e confissão de pecados, eu estou dizendo para vocês, não tem poder de colocar as mesmas ciladas espirituais para que a minha geração venha cair. Eu não dou mais essa legalidade. Só que as pessoas muitas vezes não querem entender isso. Mas a todo momento ele fala, vai se repetir, vai se repetir. Mas quando você dá um basta em Cristo Jesus, quebrando isso aí, a pessoa pode até cometer o mesmo erro, mas não por peso espiritual. Só que muitas vezes é difícil as pessoas entenderem isso. Vamos para oração? Vamos? Vamos para oração? Então vamos ficar em pé aí, vamos. Ô glória.